Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos meditar na palavra de Deus, porque é para isso que nós estamos aqui, para louvar, adorar ao Senhor e aprender da sua palavra, porque é ela que nos instrui, ela que nos orienta em todo o tempo. Por isso eu quero ler com vocês no capítulo 53 do profeta Isaías, o versículo 7. É uma mensagem messiânica, mas nós vamos falar apenas de um assunto muito importante na vida do Messias e na nossa vida também. Versículo 7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Nem na sua cabeça em uma oração. Senhor, obrigado, esta é a tua palavra, é o Senhor quem nos ensina todas as coisas. Por isso nós te agradecemos por cada vida, por cada lar. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos hoje de poder receber de ti as instruções necessárias para que a nossa vida dê frutos excelentes. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz, é penetrante. Ela nos leva além de toda a necessidade, acima de todos os problemas e dificuldades. Nós estamos no lugar alto que a tua palavra nos colocou em Cristo. Amém. Este versículo fala sobre uma postura de Cristo, a maneira como ele enfrentaria os seus opositores quando ele chegasse aqui na terra. Estas coisas que nós vimos aqui, ele passou tudo isso e muito mais. As aflições, as angústias da cruz, o sofrimento por causa dos nossos pecados. Tudo isso foi uma realidade poderosa na vida do Senhor Jesus, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados, as maldições, as opressões. Por isso que quando a gente está oprimido, sobrecarregado, a gente ora e a gente recebe imediatamente a paz, o refrigério. A nossa alma recebe o refrigério, porque ele já fez isso por nós na cruz. Mas o assunto que eu quero falar nesta noite, amados, porque esse assunto que eu estou falando, eu sei que todo mundo sabe. Eu sei que todo mundo entende, sabe que Cristo levou, carregou a nossa culpa. Ele morreu por nós. E se não fosse isso, se ele não tivesse passado por isso, nenhum de nós teríamos chance alguma. Não adianta, nenhuma chance teríamos se ele não enfrentasse a morte na cruz, carregando os nossos pecados. Nenhuma chance teríamos de ser salvo. Mas glória a Deus que ele fez isso. Na cruz, ele foi morto, crucificado. Ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e vivo está, assentado à direita de Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Mas esse versículo faz menção de uma coisa que é muito importante para a gente viver. Sempre ouvimos ensinos sobre o poder da palavra. A palavra tem poder. Mas hoje eu quero falar sobre o poder do silêncio. Como que o silêncio tem poder também? Como que o silêncio tem poder
Meu Deus. E é uma das coisas mais difíceis de ser praticada. A palavra a gente fala para lá e para cá, torta à direita, sem mesmo medir as consequências dela. E ela tem poder, tanto a palavra boa como a palavra ruim. E o silêncio? Então neste versículo vai dizer que ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro mudo levado ao matadouro, como uma ovelha muda. Uma ovelha muda sobre os seus tosquiadores. Assim ele não abriu a boca. Que ensino, queridos. Que ensino é esse que ele quis transmitir para a gente? E a gente nunca pensou que era um grande ensino para a nossa vida. E ele venceu. Exatamente porque ele praticou na hora certa o poder do silêncio. Nos momentos mais difíceis, mais controversos, ele fechou a boca. Ele ficou calado. Coisa difícil para nós. Coisa difícil para nós praticarmos. Mas quem sabe ainda estamos no finalzinho do ano, ainda é tempo da gente prestar atenção no que Deus vai falar hoje aqui e começar a aprender algumas coisas com o nosso mestre, que talvez a gente não tenha assim uma tanta habilidade para lidar com o silêncio. A gente lida bem com o barulho, com o falar muito. E nós queremos aprender. Amém, queridos? O controle da língua talvez seja a lição mais difícil que o ser humano tem para aprender durante a sua vida aqui na terra. Uma lição dificílima. Mas eu creio que a gente pode aprender na idade adulta, quando a gente se torna filhos maduros. Eu creio que a gente começa a falar menos, e fala só o que é importante, e fala só o que deve, e fecha a boca. Vamos ler a Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 19 ao 26. O apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus, ele traz esse ensinamento muito forte para as nossas vidas. Tiago capítulo 1, melhor dizendo, vamos ler o versículo 19 e o versículo 26. O 19 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pode ler, pode meditar no que está escrito aqui, porque é isso mesmo. Todo homem seja pronto, esteja pronto para ouvir. É outra coisa difícil, ouvir sem falar, ouvir e não retrucar, ouvir e não confrontar, ficar em silêncio. Como é difícil. Portanto, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e mais tarde ainda para se irar. É um ensino que o nosso coração precisa estar disposto a entender e a obedecer. O versículo 26 diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Meu Deus, está tudo interligado, irmãos.
Se a gente prestar atenção aqui hoje, eu creio que nós vamos entender alguma coisa que vai mudar a nossa história, que vai mudar a nossa disciplina espiritual. Eu oro, jejuo, louvo a Deus, adoro ao Senhor, prego a palavra, mas a minha língua ninguém segura. Falo para os quatro cantos. Não presto atenção nas palavras que saem da minha boca. E se eu não aprender isso, queridos, o que adianta? O que adianta a minha devoção? O que adianta a minha oração, meu clamor? Se estou sendo roubado por mim mesmo. É necessário que a gente pense antes de falar. Quantas vezes nós já ouvimos dos nossos antigos pais dizendo: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Não presta atenção nem no que está ouvindo, nem que está vendo, nem que está falando. Fala, 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 fala. Depois, por que eu falei aquilo? Por que eu falei daquele jeito? Então esse ensino, ele vem trazendo para nós algo de verdade, queridos. Não é para a gente ouvir e ficar por isso mesmo. Não é para a gente ouvir e sair daqui como se nada tivesse sido dito. Ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus em nossos corações. Ainda no livro de Tiago, no capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Tiago 3, do versículo 1 ao versículo 12, ele diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grande, elevadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza. É inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de besta como de feras, de aves, de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, vede também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figo. Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Vixe! E aí? O que vocês acharam? Como está a fonte
do nosso coração. Porque tem um texto que Jesus ensinando, ele diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. O que é que está sendo colocado para fora em nossas vidas? O que é que sai quando a gente fala? O que é que sai de nós? Bênção ou maldição? Porque está claro aí que da mesma fonte não pode sair duas coisas. Se o nosso coração está cheio de Deus, a gente fica calado na hora certa. E a gente fala na hora certa. A gente ouve, entende e depois direciona. O Filho de Deus não pode ser doido. O Filho de Deus tem maturidade suficiente para dominar. Então no texto de Tiago diz assim: se o varão que consegue controlar a língua, ele controla tudo, ele governa bem tudo. Ele governa o seu corpo, a sua mente. Ele governa. E não é governado por ela. Porque você pode prestar atenção, a partir do momento que você fala algo, o teu coração imagina, teu coração pensa. Mas coisas que muitas vezes não devia ter falado. Porque quando você fala algo bom, você vai pensar também. E vai retornar para o teu coração a abundância daquilo que você lançou. A abundante graça virá sobre ti. Porque a tua boca diz coisas boas, abençoadoras. E quando não tem nada para abençoar, não tem nada para falar, silêncio. Não fale porque apenas tem que falar. O livro de Provérbios, capítulo 21 e 23. Capítulo 21, versículo 23, está escrito: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Quantas vezes a gente fica angustiado por que eu falei? Se tivesse guardado o silêncio, estava em paz. Não é que nós não devemos falar quando tem que falar, queridos. Não é isso. Jesus ficou silencioso quando devia ficar silencioso. Ninguém ia entender a sua missão. Pilatos disse para ele: olha, eu tenho poder, diz aí, você é o Filho de Deus? Adiantaria ele explicar isso para Pilatos? Adiantaria ele explicar isso para os sacerdotes que fez a mesma pergunta? Adiantaria ele dizer isso para o Herodes que fez a pergunta também? Não. Se não adianta, eu não vou falar, meu amado. Se não adianta eu falar. Não adianta eu querer convencer aquele que é impossível ser convencido. Então é melhor o meu silêncio, que o meu silêncio vai falar. Assim como o silêncio de Jesus fala até hoje. Quando nós temos a sabedoria, o nosso silêncio grita alto. Fala forte, fala profundo. Então, queridos, é necessário que haja essa disciplina da palavra de Deus, gravada em nossos corações para o nosso viver diário. Para que quando a gente for confrontado, o Espírito Santo, que tem o conhecimento de todas as coisas, diz ao nosso coração se é necessário falar ou não. Se é necessário falar ou ficar calado. Porque se for para ficar calado, fique calado. Isso em tudo. Em muitas coisas.
no lar, na família, no trabalho, na sua vida diária. Quantas vezes você ganha muito se ficar calado? Então o que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Provérbios também 29:20. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Ixi. Aquele que não suporta guardar a língua enquanto está ouvindo, nem terminou de ouvir, já está falando. Não terminou de ouvir o relato, ele já está respondendo. Precipitado no falar. E a Bíblia está dizendo que tem mais esperança em um tolo do que para alguém assim. Ele não consegue ficar em silêncio. Ele não consegue guardar a língua. Fala, meu Deus, é irritante. É preciso aprender com a palavra de Deus que há tempo para todas as coisas. Tempo para ouvir e tempo para falar. Que educação é transmitida pela palavra. Quando a gente aprende estas coisas, queridos, a gente consegue guardar o nosso coração, guardar a nossa mente de ser ferido, de ser angustiado. É muito sério isso, queridos. Se nós não aprendermos com Jesus a guardar silêncio no tempo exato, a gente tem amargura muitas vezes, tem sofrimento na alma, preocupações, e vai dizer: eu não devia ter falado, eu devia ter ficado quieto. O que será que estão pensando agora? O que será que estão falando agora? Guarde a tua alma, guarde a tua língua, e Deus te dará a paz. É um problema sério, mas que Deus pode nos ajudar a resolver. Davi, no Salmo 119, agora não me lembro o versículo, ele disse assim: põe um guarda na minha boca quando o inimigo estiver próximo de mim. Isso quer dizer: Senhor, não deixa eu falar se o inimigo está próximo. Deixa eu guardar silêncio. Guarda a minha boca. Talvez ele tinha problema de falar muito. Poeta, já viu, né? Cantor, poeta. E ele estava pedindo para Deus fazer isso com ele. Ele estava pedindo para Deus: Senhor, coloca um guarda aqui. Não deixa eu falar para lá e para cá, não. Porque depois alguém vai dizer: o Davi falou. O rei Davi falou. Mas quem disse isso? Fulano. Vocês entendem, queridos? Amém? E é mais sério do que a gente imagina. Vamos ver Mateus 12:36. 36 e 37. Jesus ensinando sobre esse assunto, ele mesmo. Ele disse assim, ó: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás condenado. Não é forte isso? É muito forte, irmãos. As palavras ociosas, palavras sem sentido, que os homens falam, vão dar conta dela no dia do juízo. Então não é melhor usar as palavras para edificar? Usar as palavras para abençoar alguém? Usar as palavras para fazer com que vidas sejam encaminhadas
pelo caminho da verdade. Mas as palavras que desencaminham, as palavras que enganam, elas terão poder no dia do juízo. Então não era melhor o silêncio? O poder do silêncio. Quando você fica em silêncio, você faz o outro pensar. Quando você fecha a boca, o outro vai pensar. Porque ele quer que você fale, para ouvir o teu coração, para ouvir o teu pensamento. E em certas ocasiões, o teu coração tem que ser guardado. Guarde silêncio. Apocalipse capítulo 3 diz: guarda silêncio naquele dia. Guarda silêncio naquele dia, no dia que está vindo, os dias de tribulações, os dias de angústia. Não abra o teu coração para todo mundo. Fala para Deus. Deus sim quer ouvir tua voz. Deus quer ouvir o teu coração. Diante de Deus, não guarde silêncio. Fale. Desabafe. Clame. Mas diante do mundo, diante do inimigo, você não tem que dizer, você não tem que falar. Note bem que as palavras de Jesus com Satanás foram curtas e certeiras. Jesus dava resposta e se calava. O inimigo entendia tudo através do seu silêncio. Então é necessário que a gente trilhe esse caminho, porque o poder do silêncio nos dará vitória em muitas guerras que nós estamos enfrentando. Você pode ter certeza disso. Se você se calar, Deus agirá mais por você. Calar no tempo certo. Calar nas horas que o Espírito Santo diz: quieta, fecha essa boca, para de falar. Você não está edificando, você está atrapalhando. Isso serve para homem e mulher. Serve para o povo de Deus. Se as tuas palavras não edificam teu marido, por que fica falando? Mesma coisa você para sua esposa. Só para irritar? Então é necessário, querido, que quando se fala, fale as palavras de Deus. Fale para ajudar, fale para edificar. Fale que aquilo que é necessário para vivermos intensamente a graça do Senhor. Então Jesus Cristo, Ele traz esse ensinamento para nós nesta noite. Então esse ensino do profeta Isaías, essa profecia do profeta Isaías, que ele como um cordeiro mudo, diante dos seus tosquiadores, ele fechou a boca. Era gente que não receberia a sua palavra. Então, se aquilo que nós estamos fazendo não está sendo recebido, pare, cale a boca, fica silêncio, deixe Deus trabalhar. No teu silêncio Deus trabalha. Amém, queridos? Que o Espírito de Deus possa trazer em nossos corações este entendimento nesta noite. Que a sabedoria do Senhor, através do silêncio que Ele venceu os seus opositores, todos eles. Nenhum deles ficou de pé diante do silêncio de Jesus. Pilatos foi vencido pelo silêncio dele. E na cruz, ele disse apenas 7 palavras. E disse tudo. Amém? A última delas é: está consumado. Fechou a boca.
Encerrou. Está tudo feito. Está tudo acabado. Está tudo pronto. Venci. Amém? Apenas uma palavra já disse tudo. Então, quando nós recebemos de Deus a capacidade para governar a nossa boca, a nossa língua, nós recebemos o governo de Deus para governar a nossa vida de tal maneira que a gente glorifica Ele, que a gente exalte a Ele, e nos tornamos exatamente o que a palavra diz que nós somos: sal e luz. Sal e luz. Sal para temperar e luz para iluminar. Porque nós entendemos que não é pelo nosso muito falar que nós vamos ser ouvidos, mas é pelo nosso testemunho de vida. Por aquilo que nós vivemos é que o inimigo entende que a gente entende. Se a gente age diferente, ele diz: não entendeu, vou perseguir, vou bater, vou ferir. Mas quando ele sabe que nós entendemos, ele sai da frente. Nós entendemos, amém, amados? Falar o que é necessário, deixar o Espírito Santo guardar o nosso coração, e que a nossa boca fale realmente o que edifica a vida de alguém, porque senão é melhor ficar calado. Vamos colocar de pé. Se alguém tem dificuldade nessa área, eu quero orar com você. Senhor, sonda o meu coração. Eu quero falar o que edifica. Eu quero falar o que é necessário para que as vidas sejam curadas, para que vidas sejam libertas, para que a bênção do Senhor esteja em cada lar. Senhor, eu quero falar tudo aquilo que o Espírito Santo coloca em meu coração, para edificação de vidas, de lares, de famílias. Eu quero ficar em silêncio, Senhor, quando não tenho nada para dizer, quando não tenho nada para ajudar, para edificar, para curar. O silêncio é melhor. O silêncio é uma oração de um coração constrangido diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não posso fazer nada, eu não posso dizer nada, nenhuma palavra talvez, mas o Senhor pode tudo. Por isso eu coloco em tuas mãos todas as minhas dificuldades, todas as nossas dificuldades. Que o Espírito do Senhor guarda a nossa língua, para que ela seja bênçãos e bênçãos para muitos. Que sair do nosso coração esteja ajudando, esteja cooperando, esteja gerando vida em abundância para alguém. Que a nossa língua seja uma fonte de bênçãos para ajudar milhares e milhares de vidas, para ajudar corações angustiados e tristes, para ajudar pessoas com pensamentos errados. Que o Senhor venha tocar, Pai. Que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha gerar em nós um novo coração, um coração igual ao seu, um coração que edifique e ajuda, um coração que abraça, um coração que tem palavras de amor, que tem palavras de vida para ajudar aquele que necessita. Obrigado, Espírito Santo. Que o poder do silêncio possa atuar de uma maneira tão profunda, Senhor, que muda e transforma a nossa mente na mente de Cristo. Porque no nosso silêncio, o Senhor diz, no
nosso silêncio, Senhor, ensina. Enquanto nós fechamos a boca, o Espírito Santo revela e traz entendimento e sabedoria, para que a gente viva intensamente esta graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Se tu olhares